Primeiramente, bom dia a quem nos acompanha aí pela internet, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença do Dr. Álvaro Pinheiro. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Álvaro? É um prazer para nós recebê-lo e, como todos já podem ver, hoje essa reunião tem um cunho muito importante, porque a inteligência artificial é algo que mexe na vida cotidiana de todos e a gente precisa entender um pouco como é que a gente pode aproveitar essa ferramenta para ajudar na nossa tarefa aqui na nossa junta comercial. Eu queria passar a palavra aqui para o nosso Heitor, ele é quem vai presidir essa sessão, na condição aqui de nosso diretor na área de TI, e eu queria então que todos pudessem fazer uma boa reunião e aproveitar essa oportunidade excelente que o Dr. Álvaro nos propicia nessa manhã. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom, a gente teve a ideia dessa palestra, né, no encontro que eu tive aqui com a secretária Amanda, né. Ela me pediu que a gente tentasse explorar o uso da IA no dia a dia, visto que a IA está presente, né, em todo no nosso cotidiano. Então, Álvaro é um colega AGTIC da ATI, eu sou AGTIC Romero também. E aí a gente teve a ideia de convidar Álvaro, que vocês vão ver que talvez seja daqui de Pernambuco uma das pessoas mais capacitadas para falar de inteligência artificial. Eu vou falar um pouco do mini currículo de Álvaro, mini currículo, tá? Porque o currículo todo a gente não vai conseguir. Álvaro Pinheiro é coordenador de Sistemas, Automação Digital e Inovação da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, PGE, PhD em Engenharia de Computação pela Universidade de Pernambuco, pós-doutorando em Inteligência Artificial na Universidade Federal de Pernambuco, mestre em MBA, especialista, bacharel em computação, membro da Câmara de Governo Digital de Pernambuco e analista em gestão de TIC do Estado de Pernambuco, da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação. Álvaro, gostaria de convidá-lo para você proferir sua palestra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a Junta e para a SEDEP estar recebendo aqui. Eu acho que vai ser de grande valia essa manhã, né? Eu te dei uma hora mais ou menos, foi para falar, não foi mais ou menos isso. E não, mas fique à vontade e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, do presidente da casa, dos meus amigos AGTICs, né, analistas em gestão de tecnologia da informação, Heitor e Romero. Somos da ATI, né, o órgão que coloca os AGTICs nos vários órgãos do governo para fazer essa gestão da tecnologia da informação. E é uma honra estar conhecendo a JUSEP, né? Eu nunca tinha vindo aqui para essa casa e fiquei impressionado com a estrutura, né, da casa, muito boa. Então, todos estão muito bem acomodados nessa excelente estrutura. Conheci a JUSEP na sua função, que é de grande relevância para o Estado. Mas, me apresentando um pouquinho, né, só colocando essa experiência aí para vocês, ao longo do tempo, essa minha vida na área de tecnologia começou há um tempinho atrás, em 1985, e na Elógica, que é uma das empresas aqui de referência da nossa, como alguns dizem, planeta Pernambuco. E ao longo da minha jornada sempre fui focado em engenharia de software. E nos últimos anos, vamos dizer assim, desde 2017 para 2018, muito focado em inteligência artificial, na Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu fui lotado na PGE no finalzinho de 2007 para 2008, e venho dentro da Procuradoria fazendo esse trabalho de fomento da tecnologia dentro do órgão, que é o trabalho que Heitor e Romero fazem aqui na JUSEP, né? Então,
eu deixo disponível aqui, quem quiser apontar seus celulares para esse QR Code, mas esse material eu vou deixar disponível para Heitor e Romero, para que eles possam divulgar internamente. Eu tenho um canal no YouTube que eu saio semanalmente colocando vídeos sobre ciência de dados e afins. Então, quem é aficionado por essa área como eu, sejam bem-vindos a participar desse canal. Bom, eu vou começar essa palestra falando de Klaus Schwab. Klaus Schwab é um cientista muito conhecido e renomado no mundo todo, e que ele praticamente foi o que denominou isso que nós chamamos de quarta revolução industrial. Nós vivemos hoje na quarta revolução industrial. E ele chamou essa quarta revolução industrial de Era do Conhecimento. Então, em 2016, houve a Convenção de Davos, onde ele trouxe essa denominação. E o que é que essa denominação nos diz, né? Usando as palavras do próprio Klaus Schwab, né? Ele tem um livro que eu recomendo para todos, que é A Quarta Revolução Industrial. É um livro de leitura muito rápida e um livro muito gostoso de se ler, né? Onde ele mostra todos os impactos dessa tecnologia no mundo. Mas essa palavra, essa frase dele aqui é que é muito significativa, né? As mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso, né? Então, obviamente, inteligência artificial é a palavra, vamos dizer assim, de ordem do mundo, né? E tem sempre comentários, tanto positivos como comentários negativos. A realidade que a gente pode dizer é que toda tecnologia, sem exceção, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, não existe como você ter um desenvolvimento tecnológico e dizer que ele só é utilizado para o bem, porque depende dos objetivos de quem usa. Agora, se a gente olhar em termos de inteligência artificial, ele é uma ferramenta. Então, o grande problema que eu costumo dizer é que as pessoas olham para a inteligência artificial muito, vamos dizer assim, com um viés muito de ficção científica, né? Skynet. Mas, quando a gente olha o código de uma inteligência artificial, ele é um programa de computador. Ele tem entrada, processamento e saída. Ele é uma matemática que, dependendo da abordagem que esteja sendo utilizada, ela vai ser probabilística. Por exemplo, quando a gente fala de GPT da OpenAI, ela, na verdade, é uma rede neural artificial que usa funções para fazer uma probabilidade de melhor resposta. É isso que é inteligência artificial. Agora, qual é a diferença, então, de um algoritmo de inteligência artificial para os algoritmos tradicionais que todos nós usamos e que é de comum conhecimento de todos? É que ele é inspirado no cérebro humano. Quer dizer, a lógica, os modelos que são usados para as redes generativas, que são um subconjunto das redes neurais artificiais, é que esses modelos foram inspirados nas sinapses do nosso cérebro. E com a evolução da pesquisa, porque essa pesquisa começou na década de 40, muitas vezes eu escuto alguém dizer, não, porque em 2011, quando começou a surgir inteligência artificial não começou em 2011. A sua pesquisa começou exatamente em 1943, com um neurocientista, Macaulay, e um matemático, Pitts, que criaram um neurônio chamado neurônio de Macaulay-Pitt, em homenagem a esses dois. A partir da década de 40, começou a se pesquisar fortemente esse campo que a gente chama da ciência da computação, hoje de inteligência artificial, até porque esse nome não existia na época. Tinham vários nomes que se davam, tipo máquinas pensantes, autômatos. Foi em 1953 que John McCarthy, um pesquisador, fez um congresso que trouxe todos esses pesquisadores dessas áreas e criou esse nome inteligência artificial para não dar, assim, vamos dizer,
não criar ciúmes na área da pesquisa, colocando os nomes que eram vigentes na época, né? Tipo máquinas pensantes e autômatos e assim por diante. Então, para ele conseguir juntar todos esses grupos de pesquisa, ele batizou de inteligência artificial, que foi o nome que vingou e é usado até hoje. Apesar de que, em 1956, foi trazido um novo termo, que é chamado de aprendizado de máquina. Todo mundo aqui escuta também machine learning, que muitos pensam que é um sinônimo de inteligência artificial, mas, na verdade, aprendizado de máquina é um subconjunto de inteligência artificial. Inteligência artificial é para colocar aqui essa evolução, né, da inteligência artificial, que veio lá da década de 40, e a cada novo período nós temos uma nova hype, né? Hoje a gente vive a quarta onda de inteligência artificial, graças ao OpenAI com o lançamento do GPT. Mas a gente já teve a primeira onda, né, que foi na década de 50, tivemos uma segunda onda na década de 80, tivemos uma terceira onda em 2010 e vivemos hoje a quarta onda. A grande diferença dessa onda para as três anteriores é que as anteriores ela ficou muito restrita às academias, aos centros de pesquisa. Muita gente nem imaginava que a inteligência artificial estava muito longe do seu dia a dia. E o que a OpenAI trouxe de grande mudança é que ele colocou a inteligência artificial na palma das mãos de todos nós. Quer dizer, hoje, quando você usa um GPT, eu penso que todos aqui usam, se ainda não são usuários assíduos, mais cedo ou mais tarde serão, isso é inevitável, né? Então, o que você fez com isso? Você permitiu que pessoas utilizassem inteligência artificial sem ter que saber programar, por exemplo, Python, que é a linguagem que normalmente o cientista de dados usa para fazer inteligência artificial. Quer dizer, eu não sei Python e consigo fazer inteligência artificial. Por quê? Porque você faz isso com linguagem natural. Mas antes mesmo da OpenAI ter disponibilizado isso para o mundo, todos nós estávamos sendo usuários de IA, só que usuários indiretos. Todo mundo aqui usa o Waze, todo mundo aqui usa os assistentes dos seus celulares, seja o Siri, se for Apple, ou do Android, o Google, ou o Alexa da Amazon, todo mundo usa algum assistente. Todo mundo, quando viaja, vai para o Booking ou um desses sites de viagens. Na verdade, todos esses aplicativos, quando você vai fazer uma compra na Amazon, por exemplo, eles estão usando inteligência artificial para fazer o quê? Classificação, otimização, recomendação, tudo estava ao nosso redor. Eu ainda digo mais, eu vou um pouquinho mais longe. Todos vocês que vieram hoje de carro aqui para a JOSEP, vocês vieram com a inteligência artificial controlando suas vidas. Não estou dizendo, mas eu não botei o Waze para chegar aqui. Mas vocês não frearam os carros de vocês? Todo mundo aqui, quando compra um carro, vê lá, o carro tem freio ABS. O que é um freio ABS? É um engenho de inteligência artificial que faz a frenagem do seu carro. Na verdade, quem freia o seu carro não é você quando pisa. Quando você pressiona o pedal do seu freio, tem esse engenho que verifica a velocidade que você vem e qual é a força de frenagem que você bota no pedal, para que ele evite, por exemplo, o capotamento, a derrapagem, dependendo da velocidade que você venha, né? E se você pressiona fortemente o freio, o que pode acontecer é que o seu carro capote, você perca a governança do carro. Então, hoje todos têm carros que quando você está numa certa velocidade se aproximando do veículo da frente, ele começa a disparar um sensor de proximidade. Quer dizer, tudo isso são engenhos de inteligência artificial. Inteligência artificial não é só aquele que a gente vê nos filmes do tipo um androide que se move, também é inteligência artificial. Mas inteligência artificial é um mundo que tem vários subconjuntos ou subdisciplinas, como robótica, como visão computacional, semiótica, mas o que mais é utilizado pelas organizações é aprendizado de máquina. Num subconjunto que é chamado de aprendizado profundo, que quer dizer redes neurais artificiais. Então, hoje,
as organizações, qualquer que seja, pública ou privada, ela não consegue sobreviver ou fazendo a sua missão, basicamente, utilizando a expertise dos seus colaboradores. Por quê? Porque hoje a gente tem uma montanha de dados que foram entrados dentro dessas organizações na época da era da informação, e esses dados que foram imputados nessas bases de dados de toda a organização, muitos deles não são conhecidos. É aquele iceberg que você tem, onde normalmente você só manipula a ponta desse iceberg. E você tem uma montanha desses dados que humanamente é impossível de você manipular tudo isso. Então, hoje, as inteligências artificiais conseguem tratar esses dados. Então, essa é a grande vantagem da organização utilizar a inteligência artificial. É o que nós chamamos de data-driven, que é a gestão orientada a dados. E hoje não tem como a pessoa, sendo uma pessoa jurídica, sobreviver num mundo competitivo, seja em qualquer tipo de missão que a organização tenha, sem fazer uso dos seus dados, para que ele tenha conhecimento dos seus dados, que é a informação. Então, se a gente olhar academicamente, os dados são a matéria-prima das IAs, que sendo processadas geram informação que dão conhecimento para que os gestores tenham a sabedoria de tomada de decisão. E isso faz com que, esse ano, saiu publicado pelo Fundo Monetário Internacional essa pesquisa, colocando que 40% das profissões no mundo serão deslocadas. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que muitos dos trabalhos executados, eles vão ser, entre aspas, apoiados pela inteligência artificial. Vejam, eu não estou dizendo substituídos pela inteligência artificial. Eles vão ser apoiados pela inteligência artificial. Então, vão ter várias atividades, eu posso trazer exemplos, vários exemplos da Procuradoria-Geral do Estado, mas qualquer organização tem seus processos. E se a gente analisar os processos, eles têm atividades que são repetitivas e atividades cognitivas. O ser humano não gosta de fazer atividade repetitiva. A atividade repetitiva para o ser humano fica enfadonha. E por ser enfadonha, o ser humano começa a cometer erros. Aí vem a vantagem de você usar inteligência artificial. Mais especificadamente, é o que a gente chama de hiperautomação. O que é hiperautomação? Que é usar RPAs, são os Robotic Process Automation, os robôs, que fazem um trabalho repetitivo, e as IAs, que fazem o trabalho de análise. Então, se a gente olhar um ser humano que está executando uma tarefa, toda aquela parte repetitiva, as atividades repetitivas, você vai deixar para os robôs. E o humano vai ficar na parte de análise. É onde ele vai realmente fazer uso da sua expertise. O que se ganha com isso? Eficiência e eficácia. Então, eu acredito, muitos que vocês já ouviram falar do que a PGE, né, a Procuradoria-Geral de Pernambuco, vem fazendo ao longo desses últimos anos, e ela está sendo até um exemplo para várias outras procuradorias do país, justamente por isso, porque hoje a gente tem mais de 50 robôs trabalhando dentro da PGE. Quer dizer, a gente tem robô que é praticamente um procurador virtual. Então, o que é isso, um procurador virtual? Tinha um núcleo, que é chamado de núcleo de sucessões e doações. Toda doação ou sucessão tem que ser analisada pelo procurador, pelos procuradores desse núcleo, para ver se precisam ser feitas as taxações dos impostos. Mas primeiro ele tem que olhar aquele processo. E todos os senhores e senhoras sabem que os processos jurídicos não são 2 ou 3 páginas. Quer dizer, são muitas páginas digitais, né? E aí eles analisavam para ver que o processo não era relevante. Quer dizer, ele gastou tempo para analisar, para ver que não era relevante. Isso é um trabalho que uma IA pode fazer. Ela analisa, vê se é relevante, e se for, aí ela designa para o humano, para o procurador. Se não for relevante, aí vai para uma área que é de destino para aquilo que não precisa ser analisado pelo procurador. O que é que aconteceu?
vocês sabem que todos os órgãos passam por esse problema, não tem quantidade suficiente de agentes públicos para atender a demanda. Então, acaba que há uma competição dentro da casa, dos vários núcleos, e, mas eu preciso de mais gente, não tem como tirar do núcleo tal para vir para o núcleo tal, porque o meu núcleo é mais importante que o seu, todos os núcleos são importantes, né? Então, acaba que uma forma de você resolver isso é criar IAs para esses núcleos. Então, por exemplo, essa demanda, né, que existia por outros núcleos, mas o núcleo de sucessão não poderia ceder, porque ele precisava daqueles procuradores para fazer a triagem, depois fazer a análise, foi possível reduzir o quantitativo de procuradores desse núcleo e ceder para outros que ainda não têm IA, porque agora a gente tem uma IA que faz esse trabalho de análise, de triagem. Então, essa é a grande vantagem do uso da inteligência artificial dentro dos órgãos. Inevitavelmente, muita gente diz, e com certeza todos, as senhoras e senhores ouviram dizer que nossos trabalhos vão ser substituídos pelas IAs. Não vão, podem ter certeza que não vão. Agora, eu costumo dizer que o profissional que não fizer uso da IA, ele vai ser substituído pelo profissional que faz uso. Isso aí com certeza acontecerá. Por quê? Porque a IA nada mais é do que uma outra ferramenta de transformação, como todas as outras que surgiram. E aquelas pessoas que não se atualizaram naquelas ferramentas do passado, perderam espaço. Agora a gente tem essa nova ferramenta transformadora, que as pessoas que não se capacitarem nela, também perderão espaço por aqueles que se capacitaram nela. A realidade é essa, mas não quer dizer que irá substituir o homem. O homem é o tomador de decisão, até porque tem certas atividades que você não pode delegar para uma máquina. Que, mesmo podendo a máquina tomar aquela decisão, porque ela foi treinada para isso, mas não faz sentido você delegar para uma máquina a decisão, tem que ser perfeito. Então, eu trouxe aqui, eu vou deixar disponível também, essa foi a minha tese de doutorado, né? Aí tem toda a minha pesquisa durante os 4 anos de doutorado foi muito focado nessa parte de dar apoio à tomada de decisões fazendo uso de inteligência computacional. Muito se fala em inteligência artificial, mas inteligência artificial, como eu disse, é um campo maior, que tem vários subcampos. E quando a gente fala de inteligência computacional, a gente está falando de algoritmos não simbólicos, redes neurais artificiais. Então, meu foco foi usando o que a gente chama de black box. Por que isso? Porque as redes neurais artificiais, ela tem toda uma arquitetura muito complexa por trás. E aí esse é um grande problema no setor público. Por que é um problema no setor público? Porque imagine que vocês aqui desenvolvam uma IA usando uma rede neural artificial que faz um determinado tipo de apoio à tomada de decisão. E aí o gestor público usa aquele retorno da IA para tomar a decisão. E, de repente, há uma auditoria do Tribunal de Contas e o auditor diz assim, mas por que você tomou essa decisão? Aí o gestor disse, não, porque a IA me disse que era para tomar. Bom, tudo bem, mas me diga os parâmetros que a IA utilizou para tomar essa decisão. Aí ele disse, eu não consigo. Aí disse, me chame um especialista de tecnologia para lhe dizer. Aí o especialista de tecnologia é uma rede neural que tem 256 camadas, tem 1 bilhão de neurônios artificiais, ela faz um cálculo de autorregressão, mas eu não consigo também dizer exatamente como é que ela chegou nesse resultado. Veja o problema. Então, acaba que as redes neurais são uma caixa preta. Tanto que existe um segmento de pesquisa a nível de doutorado, em muitas universidades pelo mundo, buscando fazer o que a gente chama de SHAI, Explain for AI, a explicabilidade da inteligência artificial. Porque, para o setor público, isso é muito complicado. Então, alguns até dizem, não vou usar esse modelo de redes neurais porque é uma caixa preta. Tem outros modelos de, por exemplo, árvores de decisão, que é uma caixa branca, é um white box, você consegue fazer a reengenharia, você consegue fazer o caminho inverso e chegar no resultado. Então, isso é uma das dificuldades também, porque, como todo mundo sabe, no setor público você tem que ter a transparência. Esse aqui é o artigo que eu publiquei no I3E, foi o artigo que me deu condição para fazer a defesa da tese,
E aqui tem a publicação que saiu no Fórum Econômico Mundial, pelo FMI, falando dessa transformação, que, na verdade, ela não vai ocorrer, ela já está ocorrendo. E todos aqui já, de alguma forma, perceberam já as mudanças, né? Aqui estão as referências. Bom, esse gráfico aqui é de um pesquisador chamado Kai-Fu Lee. Ele tem um livro chamado Inteligência Artificial. Eu recomendo fortemente dois autores, dois cientistas. Um é o Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, e o outro é Nick Bostrom, de um livro chamado Superinteligência. Como eu disse no início, nada é 100% positivo ou 100% negativo. Toda tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí, são duas visões que são importantes todos terem. Então, eu sempre recomendo ler esses dois livros. O de Kai-Fu Lee, você tem aquela visão que eu chamo a visão do copo meio cheio. E o de Nick Bostrom, você tem aquela visão do copo meio vazio. Tá? E aí, você juntando os dois, você acha que chega mais próximo da realidade. Mas o que a gente pode observar nesse gráfico feito por Kai-Fu Lee, não existe nenhuma área no mundo hoje que não possa ter o uso de inteligência artificial. Todas as áreas podem fazer uso de inteligência artificial. Porém, existem aquelas que são mais suscetíveis ao uso de inteligência artificial. Então, se a gente olhar aqui esses quadrantes, vocês vão ver que existe o baseado em criatividade ou estratégia, característica marcante do ser humano. E, se a gente olhar nesse X e nesse Y, focado no social, quer dizer, focado nas relações humanas. Aí, os humanos usam a inteligência artificial como um apoio. Isso é o objetivo. Não tem sentido você botar um IA para fazer um trabalho só sem humanos nesse processo. Mas se a gente olhar no segundo quadrante, quando é baseado em otimização, também sendo social, em relações nas partes, tudo que envolve a relação humana, pode-se utilizar IA como foco central, mas sendo supervisionada por humanos. Porque o objetivo ali é otimizar. Mas quando não tem o foco humano, é asocial, focado em otimização, é tipo o freio ABS que eu falei. Não tem sentido você ter, na hora de frear, ele perguntar, vou frear com tal, não, aí ele vai fazer o trabalho para você. Então, aí é totalmente IA. Agora, se for mesmo asocial, mas baseado em criatividade e estratégia, aí é uma decisão dos humanos, de só usar IA ou usá-la como um complemento, um suporte à decisão. Mas observem que não tem o que, das nossas atividades humanas, que não possa ter uma IA trabalhando a nosso favor. Ou, como alguns dizem, contra, né? Mas o que é que essas IAs podem nos ajudar em termos de organização? Aí entra o que todo mundo escuta, né? BI and Analytics. Essa é uma palavrinha que todo mundo nas organizações escutam, todo mundo busca fazer um MBA disso, uma especialização de Business Intelligence e Business Analytics. Em outras palavras, quando a gente fala de BI, você quer que um algoritmo, um modelo, analise aquela montanha de dados que você tem na sua organização para descobrir os problemas que já aconteceram. Se você descobre os problemas que já aconteceram, você pode fazer o diagnóstico e evitar que eles voltem a acontecer. Mas o principal que todo mundo quer usar IA é usar IA com a bolinha de cristal. Quer dizer, é fazer o BA, o Business Analytics. São os modelos de análise preditiva. Quer dizer, eles querem ver os problemas que estão para acontecer, para fazer a análise prescritiva. É aquele exemplo. Se o navio continuar nessa rota, vai bater no iceberg. É certíssimo isso. Então, ele precisa fazer um redirecionamento da rota. Então, análise preditiva é isso. Os problemas que estão para acontecer. E análise prescritiva é fazer a correção de rota. Isso é o que fazem que as organizações hoje consigam sobreviver. No setor privado, é o que a gente pode dizer, se não estiver fazendo uso com a inteligência competitiva que faz parte de todas as organizações hoje, ela está fadada em sucesso. Insucesso no setor privado é fechar. No setor público, o que eu digo é o seguinte, se não fizer uso, não vai fechar, mas está fadado
a não atender a sua missão. Quer dizer, ele não vai atender ao cidadão. Então, é necessário que o setor público também invista em inteligência artificial. Eu costumo até dizer que a sociedade, ela está se tornando a sociedade 4.0. Se os órgãos públicos não se tornarem 4.0, eles vão ficar muito aquém da sociedade. E qual é a sociedade que vai querer um órgão que não atende às suas demandas, né? Um órgão que ele é obrigado, um serviço público, ele é obrigado a se deslocar fisicamente para aquele serviço, para fazer o atendimento, às vezes pegar uma fila gigantesca. Se no resto do mundo ele faz isso online, da sua casa, do seu celular. Então, a transformação digital é isso. Uma coisa que eu coloco, como eu faço parte do Comitê de Governança Digital, que é associado à Secretaria de Transformação Digital da Secretaria de Administração, que o secretário é Miguel Bahia, e nas várias discussões, nas reuniões, uma coisa que a gente entendeu fortemente é que antes da transformação digital tem que ter a transformação cultural, porque a resistência faz parte do ser humano. Ninguém gosta de sair do seu ponto de conforto. Aquilo que você sabe fazer, vem uma tecnologia que vai melhorar o seu trabalho. Mas você não quer reaprender uma nova tecnologia, isso é natural em todos nós. Mas no momento que você se dedica a sair do seu ponto de conforto e se adaptar àquela nova tecnologia, aí você vê quanto tempo eu perdia fazendo como eu fazia. E aí chega aquele ponto que se aquela tecnologia falha, porque toda tecnologia falha, por questão de falta de conexão com a internet, e o que for. Aí você, não consigo mais trabalhar, porque eu não vou fazer o meu trabalho que eu gastava uma semana, que hoje eu faço em 1 hora. Tem que botar a tecnologia de volta. Então a realidade é essa. Eu trago aqui só alguns gráficos para mostrar o quanto essas tecnologias de inteligência artificial ajudam as organizações a resolver todo esse tipo de problema. Problema de agrupamento. Muitas vezes você tem aquela montanha de dados, mas você não conhece seus dados. E esses algoritmos de IA agrupam pelas semelhanças matemáticas, porque tudo que acontece aí por trás é matemática. E quando os dados são agrupados, você consegue resolver os seus problemas. Por exemplo, vamos trazer um exemplo da Procuradoria. A Procuradoria tem uma montanha CDAs. O que são CDAs? É o cadastro da dívida ativa, a certidão da dívida ativa. Mas existem vários tipos de devedores. Tem um devedor que deve, mas deve porque não quer pagar. Ele poderia estar pagando. É o que a gente chama de sonegador. Mas tem um devedor que é porque ele está passando por um problema. Mas toda vez que ele equaciona o seu problema, ele paga a dívida. E tem dívidas que não vale nem a pena você se esforçar para ter a recuperação, porque o valor não paga nem o esforço dos agentes públicos em tentar equacioná-lo. Se você agrupa os dados e depois que matematicamente ele deixa os grupos, que a gente chama de clusters, semelhantes matematicamente, você entra nos grupos, o especialista de negócio, por exemplo, o procurador, ele vai ver, eu conheço esses devedores por amostragem. Esses aqui são sonegadores. Se todo mundo que está ali junto está pela semelhança, então todo aquele grupo ali é sonegador. Então ele consegue, com o algoritmo, em pouco tempo, vejam a vantagem. Transfiram isso para a realidade do negócio de vocês. Classificação, por exemplo, você tem... O grande problema dos dados é a entrada de dados. E a pessoa, muitas vezes, é nova naquele setor. E esse é o grande problema dos órgãos públicos, que é a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, eu não sei se é a realidade aqui, mas eu penso que também seja. Você tem muitas pessoas que estão há anos dentro do órgão. Basicamente, todo o conhecimento está no cérebro dele. O cérebro dele é o repositório do conhecimento. Mas todos nós, em algum momento, a gente vai sair daquele órgão, por algum fator. E o conhecimento vai com ele. Aí entra alguém novo para fazer aquela atividade. A curva de aprendizado, dependendo do negócio, é extremamente longa. E essa curva de aprendizado, como o nome está dizendo, é aprendizado. Ele vai errar bastante, até chegar no nível do sênior que saiu. E esses erros, às vezes, são muito impactantes para a organização. Então, uma forma de você fazer gestão de conhecimento é usar modelos de classificação. O modelo aprende a classificar como ser humano. Ele aprende a entrar com os dados dentro de um sistema como aquele ser humano fazia com base na expertise dele. Agora, o modelo tem que ser treinado. É rápido? Não é.
Por exemplo, a IA que a gente chama de rating da dívida ativa demorou quase 2 anos para ficar pronta. Por quê? Um ser humano aprende rápido alguma coisa? Não. Ele precisa treinar. O processo de aprendizado é errando. Quanto mais você treina, menos você erra. É o mesmo princípio da programação de inteligência artificial, que a gente chama de aprendizado de máquina. A gente vai dar uma montanha de dados, o modelo vai ser treinado nesse vários modelos, o que é mais usado são redes neurais artificiais, e isso vai ter, o que a gente tem várias métricas, né, que é a acurácia, por exemplo. A acurácia é, vamos dizer, aquele modelo tem uma acurácia de 70%. De 100, ela acerta 70 e erra 30. É boa? Depende do negócio que você está implementando. Pode ser que, se for para a área de saúde, ela tem que ter uma acurácia de 98%. De cada 100, salve 98 e mate 2. Mais 2 é aceitável. É melhor do que deixar aquele problema persistir, que mata muito mais gente. Predição, pronto, aí não precisa dizer, né? Todo mundo quer saber o futuro. Todo mundo quer ter uma bola de cristal. Então, esse é o maiores utilizações da IA. Busca e otimização. Muita coisa que a gente faz, muitas, a gente não faz da forma mais otimizada. E muito sistema que é construído, que é o que a gente chama de sistematizar, na verdade é transportar aquilo que você faz, entre aspas, manualmente, para um sistema. Não quer dizer que você otimizou. Talvez você tenha acelerado alguma etapa do processo. Mas otimizar é você fazer aquele processo de uma forma mais rápida. E esses algoritmos, eles nos ajudam a otimizar em vários aspectos. Por exemplo, quase todo mundo deve ter no carro aquele botãozinho verde Eco, que é de economia de combustível. Então, se você pressiona aquele botãozinho, tem um modelo de IA que foi treinado, onde ele vai saber, com base no que ele aprende do seu, porque cada um dirige de uma forma, cada um tem uma forma de condução, então, com a base do aprendizado de sua condução, ele vai fazer a melhor economia de combustível, obviamente, do seu carro, do modelo do seu carro. Então, isso é otimizar. Às vezes você, sem estar com um carro automático, que tem todas essas IAs trabalhando para você está fazendo passagens de marcha, ou então, se é automático, você está pisando no acelerador, que está aumentando o consumo de combustível. Então, esse modelo ele vai estar lá lhe ajudando, lhe apoiando para economizar todo o combustível. Recomendação. Veja, recomendação é talvez o que mais se usa IA. Porque tudo que a gente faz hoje em dia, em todos esses sites dessas Big Techs, é com IA de recomendação. Por exemplo, você... uma experimentação que vocês podem fazer. Todo mundo aqui usa a Amazon. Penso que quase todos usam a Amazon. Se você abrir o seu site da Amazon e chamar o seu colega do lado e pedir para ele abrir o site da Amazon, vocês vão ver que as telas iniciais são diferentes. Por quê? O perfil de compra seu é diferente dele. Então, na verdade, o site ele se associa, se adapta ao seu perfil. Então, hoje, quase a gente não escuta mais falar em spam. A gente recebe ainda, mas quase não tem spam. Por quê? Porque cada vez mais esses sites são assertivos. Ele não manda para você o que não lhe interessa. Ele manda para você o que você sabe que você consome. Né? Então, obviamente, se você gosta daquilo, você tende a abrir. Então, não vai ser spam. E ainda tem mais. Aí são vários detalhes. Né? A IA acaba aprendendo muitas coisas de nós que muitas vezes a gente nem sabe. E isso, por exemplo, se vocês... Eu vou falar uma coisa que não é para gerar pânico, mas assim, é a realidade. A gente vive no Big Brother hoje, o grande irmão, George Orwell, de 1984. Porque a gente está sendo monitorado por todos os lados, a toda hora, por todos esses sensores. O celular de vocês está monitorando vocês o tempo todo. Né? Então, muitas vezes você, por exemplo, recebe uma propaganda que está perguntando A e B. Na verdade, o objetivo daquela Big Tech é saber sua preferência de cor, e você nem imagina isso. Se ela for perguntar para você qual é a cor que você prefere, você vai responder? Não vai. Você vai pensar logo, isso é invasão de privacidade, ela está querendo saber qual é a cor que eu gosto. Mas se ela programou aquele banner com um objeto na cor vermelha e um objeto na cor azul, e o seu sensor, todo celular tem sensor, né? Ele pode ficar observando para que área
você está olhando? Você está olhando mais para a figura vermelha ou mais para a figura azul? E aí ela já descobriu, porque inevitavelmente nossos sensores vão olhar para aquilo que é mais prazeroso. Então, ela vai, ele gosta de azul. A partir daí, ele vai ficar mandando propagandas com aquela cor. É assim que a gente vive no mundo hoje. Criação e suporte, então, nem se fala, né? Hoje a gente está na época das GenAIs, as redes generativas. Então, a proliferação de dados sintéticos só tende a aumentar. O que é um dado sintético? É um dado que uma IA gerou com base em dados naturais. Mas ele não é um dado natural, ele foi criado por uma IA. É um dado sintético. Só que a gente levou milhares de anos para evoluirmos como homens sapiens sapiens. E alguns poucos milhares de anos para ter toda essa escrita que foi digitalizada, boa parte já digitalizada. Isso não é transformação digital, isso é uma das etapas da transformação digital. Digitalizar, colocar na nuvem. Só que o volume que nós temos hoje de dados naturais rapidamente vai ser suplantado pelas IAs, porque elas geram dados com muita velocidade. Então, por exemplo, você chega no DALL-E, que é uma rede neural generativa, e pede para ela gerar uma imagem. Eu quero uma imagem do Papa andando na Lua com roupa de astronauta. Não existe essa imagem, mas ela já foi alimentada com imagens de astronautas, já foi alimentada com imagens da Lua e já foi alimentada com imagens do Papa. Então, ela vai criar uma nova imagem, dado sintético, com o Papa com roupa de astronauta entrando na Lua, com uma perfeição cada vez maior, que é o que a gente chama de acurácia. Bem da verdade, muitas dessas IAs já superaram, vou mostrar, vamos ver se é o próximo, eu vou chegar nele, mas muitas dessas IAs já superaram o desempenho humano. Eu vou trazer um exemplo aqui. Em 2019, a SDS da Bahia fez a primeira prisão por IA. Quem prendeu foi a IA. Por quê? Porque a SDS da Bahia botou uma série de câmeras com inteligência artificial nos pontos de entrada, nos portais do Carnaval lá da Bahia, e essas câmeras tinham um cartão de memória com a base de dados das fotos dos foragidos, dos principais foragidos lá de Salvador, Bahia. E aí, uma pessoa que estava entrando num desses portais, fantasiado com aquelas perucas carnavalescas, todo pintado, aí deu um match lá dizendo que era um que estava na base. Aí deu o alerta, aí a pessoa foi separada, aí a polícia foi fazer a cariação e era ele, era um foragido. E apareceu no jornal, lá em 2019, a foto dele na base foragido e a foto dele quando foi preso. Eu não ia dizer nunca. Eu podia ter até decorado aquelas imagens lá, vamos supor que eu fosse policial, ia decorar. Tinha só 5. Eu já ia conseguir decorar 5, olha lá. Mas eu não ia conseguir fazer o match. Eu ia olhar, aqui não tem nada a ver com isso. Mas para IA, isso aí ela já superou a visão computacional, que é um subconjunto da inteligência artificial, uma subdisciplina. Alguns artigos dizem que a capacidade de percepção de características, generalização do humano na visão é de 92%. As IAs já estão acima de 94%, quer dizer, já superou. Então, várias IAs, se vocês usarem o Copilot, por exemplo, que é uma IA da Microsoft que por trás usa o GPT, e vocês são muito bons em português, escrevem muito bem, e chegar assim, escrever no seu texto, exemplarmente como sempre vocês escrevem, e você bota assim, reescreva esse texto com uma conotação XYZ, ela vai escrever melhor do que você, pode ter certeza. Não tem como competir. Claro, tem algumas coisas que as IAs não nos superam, certo? Ainda. Alguns cientistas da neurociência colocam da seguinte forma, existe a cognição algorítmica, é aquilo que a gente faz, as sinapses que a gente faz que são algorítmicas, são programáveis. Por exemplo, um cálculo matemático, quando a gente faz algo trabalhado com razão. Mas existe a cognição não algorítmica. Por exemplo, às vezes todos passam por isso, você conhece uma pessoa hoje, você não conhece, nunca viu essa pessoa na vida, e você já gerou uma simpatia por ela. De graça.
também nunca viu aquela pessoa, mas já gerou antipatia. São coisas que a neurociência ainda não consegue explicar como é que o cérebro funciona nesse aspecto. Isso é o que a gente chama de cognição não algorítmica. Ainda não, se a neurociência não descobriu, não tem como os cientistas da computação fazerem modelos sobre isso. Então, quando vocês escutarem, aquela IA é racista, aquela IA é preconceituosa. Ela não é racista, nem é preconceituosa. O problema é que ela foi treinada com dados enviesados. Se o dado está enviesado, ela vai aprender com o viés do dado. Então, o problema foram dos cientistas de dados, ou dos gestores dos cientistas de dados, que não orientaram para fazer o que a gente chama de limpeza dos dados, que não é fácil fazer isso. Dá muito trabalho. Né? Por quê? Porque qualquer IA, aqui tem o apontador, tem. Qualquer IA é baseada em dados. O que a gente vê de uma IA, o iceberg, a boa parte que está sobre a água, é dados. E trabalhar com dados, você não pode simplesmente botar os dados que você tem na organização. Você tem que fazer o que a gente chama de ETL, extração, transformação, para fazer a carga. Tem que fazer a limpeza desses dados. Isso dá trabalho. Mas se isso é feito, olha quanta coisa a gente consegue associar esses dados. Com isso, agrupado e associado, você pode classificar e predizer, para poder otimizar e recomendar. E isso traz muito benefício. Vocês já ouviram falar do estudo de caso chamado Fraldas e Cervejas? Alguém aqui já ouviu falar? Vocês acham que existe alguma associação lógica de fralda e cerveja? Naturalmente não, né? Um produto que é para parte infantil e um produto para parte adultos. Mas se você deixa fralda e cerveja juntos nos supermercados, eles vendem mais. Naturalmente o humano não teria essa conclusão. Mas as IAs deram esse insight porque elas analisam a correlação dos dados, da montanha de dados. E nessa correlação elas viram que há uma venda casada, sempre quando sai muita cerveja está saindo fralda, quer dizer, as duas estão saindo juntas. E antes elas estavam separadas. Então, para o gestor do varejo e do atacado, disse, vamos botar junto. Se separado já vende muito, imagine juntos. E dito e feito, quando juntou, vendeu mais ainda. Quer dizer, esses insights que essas IAs dão, às vezes a gente tem que testar para ver, porque é muito assim, não tem a IA alucinou aqui, mas é que elas conseguem matematicamente enxergar correlações que nós não temos essa capacidade de manipular gigantesco volume de dados. Essa é a grande vantagem do uso de inteligência artificial. Mas inteligência artificial não foi criada aqui recentemente, há 10 anos. Existe toda uma linha de evolução da inteligência artificial que começou lá na década de 40. Então, assim, isso é um processo evolutivo e constante. Eu costumo dizer o seguinte, acho que eu botei esse slide aqui. A gente hoje, eu que trabalho nessa área desde 85, mas focado aí em algoritmos, em ciência de dados, desde 2016, eu me surpreendo com muita coisa que vem nas novas versões das IAs generativas, Gemini, GPT, Copilot. Aí eu fico, veja, hoje se a gente olhar, esses modelos estão na fase bebê, vamos dizer assim. Hoje esses modelos, eles têm um alcance de contexto, que é conseguir trabalhar com um volume só de milhares, de milhares de tokens. Um token, entenda um token como uma palavra, ou um símbolo. Por exemplo, quando eu disser assim, estou dando uma palestra. Estou é um token, dando é um token, palestra é um token, ponto é um token. Quer dizer, todo o símbolo ali é um token. Então, eles conseguem manter uma correlação com apenas milhares de tokens. Por isso que, às vezes, ele alucina. Quando você vai fazendo muita coisa, de repente ele perde, vamos dizer, o foco. Porque ele saiu da sua área de contexto, da quantidade de tokens que varia de modelo para modelo. Imagine quando ele estiver trabalhando com milhões de tokens. A previsão é 2025, a Google está lançando o Gemini com milhões de tokens. A OpenAI lançando o GPT-5 com milhões de tokens. Então, eu nem imagino o que é que vai ter aí. Isso a curto prazo. Imagine a médio prazo quando ela estiver trabalhando com bilhões de tokens. E a longo prazo, quando estiver trabalhando com trilhões de tokens. Aí é uma IA que
vai fazer coisas mirabolantes, que eu nem imagino o que vão ser as entregas dessas IAs. E aí, se você perdeu o bonde, quando era só milhares de tokens, quando ela era trainee, quando ela chegar a sênior, vai ficar difícil de você acompanhar. Por isso que a gente tem que entrar nessa onda agora, e ir acompanhando e crescendo junto com ela. Então, a quarta onda, tudo graças ao OpenAI, que colocou isso na palma da mão, a gente podendo falar ou escrever. Vejam, se vocês têm o GPT e vocês forem para uma nova funcionalidade que foi liberada, isso já estava lá no Copilot, você não precisa digitar, você pode simplesmente clicar lá no microfone e falar. E ele fala com você, não é mais aquela voz robotizada que muita gente não gostava. Agora você até define o tipo de sotaque que ele vai te dar. Certo? Já vai ter assim, você vai escolher, você quer sotaque pernambucano, mineiro, carioca. Obviamente todo mundo vai querer pernambucano. Não sou eu que estou dizendo, muita gente diz que é um sotaque que quase todo mundo gosta. Então, vale entender que IA é uma tecnologia transformadora. Como o motor a combustão foi, como os computadores foram, como a internet foi e como o celular foi. IA é mais uma tecnologia transformadora. Alguém hoje vive sem celular? Tem como, né? Se a pessoa for ermitão. E também não vai conseguir viver, trabalhar sem inteligência artificial. Mas inteligência artificial é o que é, porque ele não é um programa de computador da forma tradicional, que é entrada, processamento e saída. Ele é um modelo matemático. Esse é o modelo mais simples que tem, o Perceptron, inspirado nas sinapses humanas. Quer dizer, é um trabalho em conjunto. São neurocientistas trabalhando com cientistas da computação, gerando esses modelos que cada vez surpreendem mais. Então, se alguém perguntar a você, o que é inteligência artificial? Tem duas definições que vocês podem dar. Uma definição é um método computacional inspirado nas sinapses do cérebro biológico. Ou é um modelo, um método matemático que realiza regressão linear, porque basicamente o que tem aqui dentro são funções. Aquilo que normalmente, quando o pessoal aqui de exatas, eu sei que tem muita gente de exatas, quando foi estudar cálculo 1, cálculo 2, ficava arrepiado. Basicamente é isso, são funções. Hiperbólica, tangente, sigmoide, que fazem depois a derivada da função para recalcular os pesos. Basicamente é tudo isso. Por isso que a gente chama de backblocks, porque é uma caixa preta, porque é um complexo, é muito complexo você entender toda essa lógica quando ela está com muitos parâmetros. Para vocês terem ideia, o GPT-4, eu não estou falando do 4O, que é o mais atual, é o 4. O artigo de publicação disse que ele faz 1 trilhão de cálculos internamente. É muito cálculo para você fazer uma reengenharia. Bom, basicamente o que é uma rede neural artificial é algo que busca simular isso aqui. É inspirado, ele busca simular, certo? Então, o nosso cérebro é uma rede de neurônios, onde você tem, a neurociência já sabe que hoje a gente tem bilhões de neurônios, um neurônio se conecta a milhares de outros neurônios, e quando você está aprendendo alguma coisa, aquela palavra que você aprendeu, o significado dela, foi feita uma sinapse. Se você não conseguiu transferir isso da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo, você vai perder aquela informação. Mas cada um tem seus métodos ao longo da vida que vai aprendendo como fixar aquilo. Normalmente, a melhor forma de fixar é ensinar. Quando você ensina para alguém, você fixa aquela informação. A outra forma é você repetir aquela tarefa várias vezes. Então, quando você está repetindo, você faz essa sinapse. Você armazena essa sinapse em algum lugar que a neurociência não sabe onde é que isso fica armazenado. Porque o nosso cérebro é adaptativo. Por exemplo, se você sofrer um acidente, impactar seu cérebro, e alguns conjuntos de sinapses que ficavam naquela área que ele foi impactado, você vai perder aquela atividade, por exemplo. Um movimento, uma fala, mas dependendo, obviamente, da idade, quanto mais velho, mais complicado é, mas se foi novo, com o treinamento, com o passar do tempo, novos neurônios vão fazer aquela sinapse que você perdeu, então você volta a ter aquela atividade. Basicamente é isso aqui, uma rede neural é isso, é tentar matematicamente simular isso. Aqui tem essa animação que mostra como é que esses cálculos são feitos com apenas 6 neurônios.
imagine o GPT que tem 1 trilhão de neurônios, quantidade de cálculos. Por isso você tem que ter infraestrutura. Se não tiver infraestrutura, você não consegue avançar. A PGE está indo para a aquisição de GPUs, que são os processadores adequados para a ciência de dados. A CSI, que é a coordenação que eu faço, a coordenação, ela tem cientistas de dados, engenheiros de software, só focado nisso, em ciência de dados. Mas a gente hoje tem uma restrição tecnológica, que é a infraestrutura. A gente usa GPUs, usa CPUs. Então, hoje, por exemplo, um treinamento que a gente pode gastar 1 mês para fazer, a gente pode reduzir a 1 semana com as GPUs. E existem a TPU, que é da Google, que você pode reduzir a 1 hora. Mas, obviamente, isso aí é muito custo. E é cloud computing, computação na nuvem, que tem todo um outro impacto que tem que se trabalhar. Só para vocês terem exemplo, eu trouxe aqui um vídeo rápido de uma arquitetura de uma rede neural, Multilayer Perceptron, só mostrando os dados de entrada, que são esses daqui, aqui é a saída, com 3 camadas, e aqui são os neurônios artificiais, que na verdade é uma simulação, né? Tem 10 mil neurônios artificiais, está fazendo ao todo aqui 24.864.180 sinapses, que são esses cálculos matemáticos, só para fazer isso aqui. Então, vejam a complexidade. Porém, a complexidade que tem aí por trás, né, dá um resultado gigantesco. Por quê? Porque as IAs, elas não são... O presidente da UFSC fosse o reitor da universidade. Aí ele chegasse para mim e dissesse, Álvaro, eu quero uma IA para substituir meu sistema acadêmico, para dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Aí eu ia dizer, para o reitor dizer, veja, se quiser a gente faz, mas eu não recomendo. Por quê? Porque, veja, você não conhece a regra? O que é um sistema acadêmico? Baseado em dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. É pegar as notas, se for a regra for uma média ponderada, é pegar essa nota, multiplicar pelo peso de cada disciplina, somar e dividir pela soma dos pesos. E aí, se a regra da instituição, a média é 7, maior que 7, maior ou igual a 7, é aprovado. Menor que 7, é reprovado. É dedutivo. Método dedutivo. Você fazer uma IA para isso, é usar uma bala de canhão para matar uma formiga. Mas, se quiser, a gente faz. Agora, se o reitor chega para mim e diz, Álvaro, a nossa média é 7, mas os tempos mudaram. Essa média a gente sabe que não está mais avaliando o conhecimento do nosso corpo discente. Só que a gente também não sabe qual é a média que a gente tem que aplicar. A gente não sabe se tem que subir ou descer. Aí eu vou perguntar, tem dados? Aí diz, tem dados de zilhões de anos de prova dos alunos, de avaliação dos professores, dos coordenadores. Nos desses dados, que a gente vai botar um algoritmo que vai gerar um insight. Ele vai aprender com os dados e vai dizer, o ideal para esse corpo discente, a média é tanto. Aí, não tem como fazer com computação tradicional, só um IA. Porque você não conhece a regra. É um método indutivo. Ele tem que extrair características dos dados para aprender com os dados e lhe dar a sugestão. É uma sugestão. Por exemplo, a JUSEP, ela fica na Rua Imperial, é 1600 o número, né? Aí se alguém chegar e disser assim, aonde é a JUSEP? A JUSEP é na Rua Imperial, número 1600. Ele deu a resposta exata. Mas, se a pessoa não sabe onde é a JUSEP, ela diz, aonde é a JUSEP? Rapaz, eu não sei o endereço, mas eu sei que ela fica ali, perto do Recife Antigo. Foi melhor do que ele dizer, não sei. Isso é o que a gente chama de heurística. Quando você não sabe a regra, você quer pelo menos o melhor valor. A melhor regra, a melhor posição. Você sabe que ela não é exata, mas pelo menos você vai ter algo. E é assim que nós trabalhamos. Eu costumo dar esse exemplo, que o ser humano ele não é binário. Todos vocês sabem disso. O ser humano não é verdadeiro ou falso, 0 ou 1, sim ou não. Por exemplo, tem um amigo seu, um grande amigo seu, que faz anos que você não vê. Você nem sabia que ele tinha se casado e tinha tido um filho. É um amigo do coração. E aí, de repente, você se encontra com ele e ele vem com um menininho pequenininho. Aí o que dá dó. Aí, mas é seu amigo.
Aí ele diz assim, olha, meu filho, ele não é bonitinho, ele não é bonito, né? Aí você vai olhar assim, se você não quiser ser sincero, né? E você não vai ser, porque você não vai ser deselegante, mas também você não quer ser falso. Aí o que é que você vai dizer? Ah, ele é bonitinho. O bonitinho é uma gradação entre feio e bonito, que pode ser mais para feio ou mais para bonito. É assim que o ser humano é. Com algumas situações, o ser humano é exato, mas não são em todas as situações que o ser humano é exato. E muitas vezes ele não é exato porque ele não sabe a resposta exata. Então, se usa uma heurística. Quando você não sabe o exato, você quer a melhor regra, a melhor posição, a melhor ponto. Isso é o que a IA faz. Eu posso fazer um IA para valores exatos? Pode. Mas aí talvez seja melhor fazer da forma tradicional. E como eu tinha dito para as senhoras e senhores, vejam que no eixo X aqui a gente tem o desempenho das IAs que vão melhorando, obviamente, a cada ano. E aqui, entre 0 a 100%, tem o desempenho humano. Essas cores representam habilidades de IAs, né? Reconhecimento de escrita, de imagem, de fala, de leitura, de linguagem, bom senso, matemática, geração de código. Vejam que as 5 primeiras já superaram o desempenho humano. As outras vão superar também. Mas aí muita gente diz assim, as IAs vão substituir o homem. Não. Não essas IAs que a gente tem aqui hoje. Quem sabe um modelo que venha a surgir no futuro. Porque essas IAs, vocês podem observar que todas elas são muito boas em habilidades únicas. DALL-E é muito boa em gerar imagem, da OpenAI. Val-E, que é da Microsoft, boa para aprender a falar. Val-E da Microsoft, você der 3 segundos, eu estou falando 3 segundos, pelo menos o que está no site. Da sua voz, ela aprende o seu tom de voz. Em 3 segundos. IAs de reconhecimento de padrão de objetos já são melhores do que nós. Mas vejam, é sempre uma IA específica. Nós somos máquinas de carbono com muitas habilidades. Nós somos bons em várias habilidades. Exclusivamente baseado na razão. A gente usa emoção também no processo decisório. As IAs só tomam decisões baseadas na matemática, razão. Então, assim, nós somos máquinas ainda muito evoluídas em relação a esses algoritmos. Basta dizer que, eu costumo dizer, quando alguém diz, essa IA ou essas IAs são impressionantes. Aí eu digo, não, rapaz, quem é impressionante é o engenheiro de software que desenvolveu esses modelos. Porque elas são muito boas matematicamente para aquilo, mas foi mentes pensantes que criaram aquilo. Esses caras é que são surpreendentes. E o que é uma IA generativa, né? IA generativa é uma estrutura. Se a gente for falar em termos de evolução da IA, a gente teve as IAs, que a gente chama IA fraca, que foi lá do começo da década de 40 até a década de 70, mais ou menos 80. Década de 80 surgem as IAs fortes, que são os modelos básicos evoluídos até hoje. Mais ou menos em 2011 surgem esses modelos que a gente chama de Deep Learning, que é aprendizado profundo, e mais ou menos em 2017 surgem as redes generativas. É o estágio que a gente está, redes neurais generativas. No documento de criação da OpenAI, a missão que ela colocou é fazer uma IA criativa. Aí você, mas essas IAs não são criativas? Não, elas são generativas. Elas geram dados sintéticos com base nos dados naturais que elas aprendem. Obviamente, hoje elas estão aprendendo também com dados sintéticos que elas mesmas geraram. E não vai chegar no momento que vai ter mais dado sintético que dado natural. Mas elas não criam nada novo. Elas não são, por exemplo, aquela máxima de Descartes, né? Se eu penso, eu existo. Não tem nenhum IA que diz assim, eu penso, eu existo. Então ninguém pode me desligar. O HAL, né, de Odisseia do Espaço 2001. Não tem isso. Né? A gente não tem esse grau, é só matemática que está rolando ali por trás. Mas o objetivo dessas Big Techs é ir para as IAs, que a gente chama de neurobiológicas, que vai resultar no que é chamado de inteligência artificial geral. É isso que muitos cientistas criticam, tipo Nick Bostrom, com o livro dele, Superinteligência, que eu recomendo todo mundo ler. Ele começa com, a capa do livro é uma coruja, ele começa com uma metáfora.
bem simples. Aí tem um conjunto de passarinhos que estavam sendo comidos pelas corujas. Aí um conjunto de passarinhos pensou assim, se a gente pegar um ovinho de coruja e a gente criar e cuidar, quando ele crescer, essa coruja vai proteger a gente das outras corujas. Será? Então, ele leva para esse ponto de reflexão. Mas isso não existe. Só que, antes das redes generativas da OpenAI, os cientistas achavam que isso estava muito distante. Só que quando vieram as redes generativas, encurtou o tempo. Então, por exemplo, o Gartner, que é um grupo que todo mundo conhece aqui, de referência muito antigo, que faz pesquisas constantes, eles colocam que há uma probabilidade de daqui a uns 10 anos já se ter uma inteligência artificial geral. Será? Vamos ver, né? Vai ser bom ou ruim? Não sei. Mas hoje a gente está aqui, ó. GPT, Gemini, Copilot, Mistral, Perplexity, Pangu Sigma, Wudao, são tudo exemplos de redes neurais. Pangu Sigma e Wudao são chinesas. O número de cálculos é muito maior do que o GPT, só que a gente não usa, né, por conta desse mundo acirrado que nós vivemos hoje. Mas vejam que elas trabalham com milhares de tokens e fazem trilhões de cálculos internamente. Elas aprendem com uma larga quantidade de dados. Por isso que a gente chama de LLM, Large Language Model, que é um largo modelo de linguagem. Mas todas elas, a Google, a OpenAI, já estão aí falando que no ano que vem vão estar lançando a sua versão que vai entender milhões de tokens. Aí provavelmente vão fazer 4 trilhões de parâmetros. A médio prazo, elas vão entender bilhões de tokens. E a longo prazo, a trilhões de tokens, que elas vão ser de trainee virar sênior. Se trainee já faz muita coisa, imagine quando elas forem sêniors, né? Aqui, dando alguns exemplos de como essas IAs podem ajudar vocês no dia a dia. Eu botei até um vídeo no canal, até o Romero disse que assistiu quando estava viajando, falando dessa ferramenta aqui, que é maxai.me, que na verdade é uma ferramenta que congrega vários modelos de linguagem. Você pode, num lugar só, estar usando o GPT, Gemini, Mistral, quer dizer, várias dessas ferramentas. Mas o interessante são os serviços, né? Por exemplo, hoje esses modelos, independente se você está nessa ferramenta ou quem usa o Copilot ou o Gemini da Google, ou o que for, o GPT, muita gente, quando faz uma pergunta, tem uma resposta que vem algo que, assim, você sabe que não está legal. Aí o pessoal usa o termo alucinou. O alucinou é porque ela respondeu sem muito fundamento. Como é que eu posso minimizar esse erro? Não é resolver, é mitigar, é minimizar esse problema. Eu posso usar agentes. Hoje, esses modelos permitem você botar vários robôs. Eu botei aqui agente 1, 2, 3, mas é o nome que você quiser. Pode chamar robô 1, 2, 3, ou fulano, beltrano, cicrano, ou como você quiser chamar. Mas tem que estar entre chaves, que é um hold place, que ele está criando lá no modelo, que é como se ele estivesse criando várias seções dessa IA, onde cada IA vai fazer uma coisa, convergindo para aquilo que você quer resolver. Por exemplo, um exemplo que eu fiz, que eu botei, na verdade já fiz vários, mas um que eu botei lá no canal. Eu queria saber qual era a provável nova temperatura da Terra em 2025. A gente sabe que vai aumentar, né? Mas vai aumentar para quantos graus? Vocês sabem que basta aumentar um pouquinho, que já é um problema gigantesco. Aí o que eu fiz? Eu criei 4 robôs com o objetivo de fazer 4 rodadas e eles interagirem entre si para me dizer qual seria a melhor resposta para o aumento da temperatura. E aí um foi pesquisar a MOAA, que é uma agência americana de climas. O outro foi pesquisar na NASA. O outro foi pesquisar no JPL, alguma coisa, que é a agência japonesa de climas, e outra foi pesquisar em outra agência, que eu esqueci a sigla. E cada um saiu buscando a sua informação. Mas na segunda rodada, mais ou menos assim, ele diz, analisando a resposta do robô 1, eu acho que tem sentido o que ele disse, vou mudar a minha opinião. Analisar o robô, na terceira rodada, o robô 3, analisando as respostas do robô 1 e 2, eu acho que faz mais sentido esse aumento devido.
Aí, no final, ele te diz a resposta que vai estar mais assertiva. Imagine vocês, nossos colegas aqui, a GTX, tendo que fazer um termo de referência para a contratação de um software X, onde tem vários softwares no mercado, que humanamente era complicado. A gente sabe que fazer termo de referência é complicado. Aí ele vai ter que fazer um estudo técnico preliminar, vai ter que gastar um tempo danado para pesquisar. Aí já pensou, Heitor e Romero, bota assim, 10 robôs para pesquisar na nuvem sobre os 10 melhores softwares, e um dia ele tem o ETP pronto. Eu estou dizendo, não é algo impossível de ser verdade. Aí, com o ETP pronto, fica mais fácil caminhar para o TR. A realidade é essa. Então, aqui, eu costumo dizer que o uso, e assim, não é fazendo propaganda nenhuma, tanto que eu uso essa ferramenta que você pode usar qualquer uma dessas LLMs. O negócio é usar. Porque se você diz, eu não acredito muito nessas respostas dessas IAs. Eu sou da velha guarda, eu gosto de ir no Google pesquisar. Mas se a gente for voltar no tempo, eu tenho um videozinho que eu gosto de mandar para os colegas que são resistentes à mudança. Aí o videozinho é uma sátira. Tem um monge que fazia tudo com papiro. Aí chega um monge com um livro. Aí ele sai explicando o livro. O livro a gente abre aqui, sai lendo, virando a página, aí fecha o livro. Aí o monge novo, o que está acostumado com papiro, diz, tá. Aí abriu de trás para frente. Cadê as letras? Não, mas você tem que virar. Aí eu prefiro o papiro, que abre assim. Você sai. Quer dizer, é a resistência à mudança. Alguns colegas, veja, eu não sou novinho, né? Então, eu sou de uma geração que valoriza muito livro, papel. Mas eu sempre fui flexível, sempre fui muito adepto à mudança. Muitos dos meus colegas disseram, não gosto desse negócio de ler em PDF, não, eu gosto de ler livro. Eu gosto de ler em PDF mesmo. PDF você bota na tela, bota IA para ler para você, e depois você pede para ela fazer um resumo. É muito prático, né? Então, é quebrar paradigma. A realidade é essa. E quando você usa uma IA dessa para fazer pesquisa, ela está indo em todos esses sites que provavelmente você iria. E se você fosse fazer pesquisa no Google, não pense que vocês estão pesquisando o que existe melhor. Porque o Google ganha essa fortuna porque o modelo de negócio dele era ser patrocinado pelas empresas que queriam que os links delas ficassem no topo. Não quer dizer que eram os melhores. Então, é um outro caminho muito mais fácil. Não quer dizer que o que ela traz para você tem que confiar 100%. Você tem que fazer a análise da resposta, como você faria em qualquer processo necessário. Outro exemplo do Copilot, né? Aqui, o Copilot, se vocês baixam o Edge, que é o navegador da Microsoft, ele já vem com o Copilot free, mas ele não está embutido no Office. No Office você tem que pagar para ele colocar esse plugin no Office. Mas quando você bota, estão vendo esse íconezinho aqui? Quando você clica nele, abre um prompt. Aí você digita assim, escreva um ofício da secretaria tal para a secretaria tal, falando do assunto tal, num texto formal, no estilo do governo do estado de Pernambuco. Aí, enter. Aí ele gera para você um ofício. Aí você simplesmente vai lá e faz o ajuste fino. Qual é o mais fácil? Então, a tendência é cada vez mais as pessoas estarem usando isso. Tá? Você tem uma gravação, tem 2 horas de gravação lá. Aí alguém diz assim, olha, esse vídeo é importante que fala sobre XYZ. Mas o XYZ que você quer escutar está em algum ponto dessas 2 horas. O resto não lhe interessa. Aí você bota a IA para resumir o vídeo. Aí ela vai resumir o vídeo. E depois você pergunta, o assunto XYZ está em qual minutagem? Aí ele vai dizer, está no minuto tal, no segundo tal. Aí você vai direto naquele ponto e escuta o que você quer escutar. Isso, por exemplo, para o Ministério Público, que tinha que escutar aquelas oitivas de horas, para só olhar as pontos-chave, crime, não sei o que lá, veja o que facilita a vida de um promotor de justiça. Aí, o resumo, né? Você pega um PDF gigantesco, eu tinha que ler muito o PDF, ainda tenho, né?
ainda estou fazendo pós-doutorado. Aí, às vezes tem artigos de pesquisa que tem 50 páginas. E aí você quer ver se pelo menos o artigo vale a pena você parar para ler com detalhe. Aí você manda resumir o artigo, aí ele traz o resumo, diz, tem os tópicos que eu quero. Ou não tem. Se não tem, já descarto. Não vou gastar meu tempo lendo 50 páginas que não vai me ser útil, né? Isso aqui é mostrando o dado sintético. Veja, foi ano passado, eu inovei, mandei minha mensagem de Natal. Tá? Não sei se eu mandei para Romero e para Heitor, mas acho que eu mandei para vocês dois. A minha mensagem de Natal, eu quis inovar, disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou no GPT e vou pedir, aí fiz um prompt, escreva uma mensagem de Feliz Natal e Próximo Ano Novo com foco em inteligência artificial. Aí ele gerou um texto lindo, que obviamente eu não iria ter a criatividade para gerar aquele texto. Aí copiei o texto, aí fui para essa IA, que o nome dela é DID, ela usa uma rede neural diffusion, que ela faz o seguinte, ela pega o texto, aí você escolhe a voz, né? E aí ela fala aquele texto com aquela voz que você escolheu. Mas só que ela faz uma coisinha melhor. Você pega uma foto sua e ela anima a foto com aquele texto, com aquela voz que você escolheu. Aí fica a cabecinha balançando, a boquinha falando. Se a foto tiver, se a imagem tiver pequenininha, a pessoa não percebe. Se tiver muito ampla, a pessoa tá esquisito essa fala aí. Mas essas redes cada vez estão melhores, né? Elas geram cada vez mais uma animação mais natural. Você já deve ter visto aí vários exemplos Então, assim, cada vez mais você vai poder dar animação. Imagine, eu faço muita aula. Só que sou eu mesmo, viu, pessoal? Não é IA fazendo, não. Mas vai chegar um tempo que você pode botar um IA, você faz o texto e bota IA para falar como se fosse você. Veja a economia de tempo enorme. É a tendência. Aí você vai para uma reunião, né? Todo mundo super estressado, cheio de coisas para fazer no seu dia a dia. Foi a reunião de 3 horas, de assunto importantíssimo. Terminou a reunião, vamos fazer a ata. Rapaz, a gente tem que ter anotado isso. Alguém gravou? Não gravou. Pronto. Vai gerar uma ata muito por cima de uma reunião importantíssima. Aí, essa ferramenta, o MeetGeek, você bota ela para rodar durante a reunião, ela está lá, escutando a reunião. Terminou a reunião, ela gera a ata. Já pronto. Aí, obviamente, a gente nunca memoriza tudo que a gente falou na reunião. A gente chega lá e diz, o que foi dito sobre o assunto tal? Aí ela diz para você o que é que foi dito, diz com quem falou, o que foi dito. É a secretária virtual, né? A redatora virtual. Mas tudo isso precisa de processador. Sem processador, sem infraestrutura, sem uma GPU, não acontece. Quer dizer, acontece. A gente está fazendo isso lá na PGE. Mas há um custo muito grande de tempo, né? Então a gente poderia reduzir bastante esse tempo com GPUs. E aí, o que a PGE tem de diferencial em relação aos outros órgãos? A gente tem uma equipe de cientistas de dados. Então, a gente tem sêniors, plenos e júniors, que são, na sua grande maioria, especialistas, alguns mestrandos, outros doutorandos. A gente tem um turnover alto. Normalmente, o mestrando, quando termina, ele vai para o doutorado, ainda fica com a gente mais 4 anos. Mas, quando defende a tese, não dá uma semana, ele sai. Os 5 doutores, que eram doutorandos do grupo, hoje, obviamente, estão trabalhando para fora. Tem 2 trabalhando um trabalhando, morando em Portugal, o outro trabalhando para Portugal, mas daqui. Tem um trabalhando na Alemanha e outros 2 trabalhando nos Estados Unidos. Só que um também em home office, trabalhando daqui, quer dizer. E tem um que passou na verdade, tem um que passou no concurso da universidade e está aqui, na UPE. Isso é o que a gente usa lá na SSI. É o conjunto de ferramentas que a gente usa para fazer a hiperautomação. O que é hiperautomação? RPAs mais IAs. É o que a gente faz de ciência de dados. Basicamente é muito Python, com ClickSense para gerar os dashboards.
Python é a linguagem da ciência de dados. Aí, se vocês quiserem saber quais são as ferramentas que a gente pode usar para fazer ciência de dados, só essas daí. É um mundo de ferramentas, né? Então, o que não falta, todo dia tem novas ferramentas. Mas existem aquelas ferramentas mais utilizadas. E, para finalizar, eu dou essa sugestão de leitura para vocês, certo? Esses livros aqui, o primeiro, que é o de Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial, é um livro rápido, de leitura rápida. O segundo é a Bíblia de Inteligência Artificial, um livro acadêmico, né? É aquele livro que tem 1.200 páginas, fonte Time New Roman, tamanho 6, quase sem figura. Você bota em pé, né? Então, mas quem quer entender de inteligência artificial, esse é o livro. Oi? A gente não pode ter, ou vamos trabalhar, ou vamos falar de inteligência artificial sem entender de estatística, matemática. Então, é recomendável qualquer livro. Mineração de dados é aquilo que eu falei, enviesamento. Esse é o grande problema das IAs. Vou trazer um exemplo aqui rápido. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, foi feita uma IA para dar progressão de regime. Você que era um detento regime fechado, ela ia dizer se podia ir para o semiaberto, se era do semiaberto, poderia ir para o aberto. Depois de 2 anos, ela dá esse suporte a tomar a decisão. Os juízes foram fazer uma verificação, né? E perceberam que essa IA ela só dava progressão de regime para brancos. Qualquer outra pessoa de qualquer outra etnia, ela negava. Aí vocês podem dizer, está vendo, a IA é racista. Mas é que ela foi treinada com a população, os dados da população carcerária americana. E esses dados não foi feito o que a gente chama de mineração de dados. Significa que 60% a 70% dos dados eram da etnia negra e 30% eram de caucasianos, da etnia branca. Em outras palavras, ela aprendeu mais sobre negros do que brancos. Então, como o objetivo era ver se existia a possibilidade de reincidência do crime, ela considerou que era mais provável ter reincidência de crime. O erro é da IA? Não. O erro foi dos cientistas de dados que não fizeram um balanceamento dos dados. Não chegaram e cortaram os dados de excedente. Tinha que estar igual. Tipo assim, eu quero que ela aprenda a dizer se aquela imagem é um cachorro ou gato. Aí eu dou 800 imagens de cachorro e 200 imagens de gato. Vai ter gato que ela vai dizer que é cachorro, porque ela aprendeu mais sobre cachorro do que gato. Qual é o problema? Mineração de dados. Existem várias técnicas que têm que ser usadas para mineração de dados. Balanceamento tem que ser usado, a retirada de outliers. O que são outliers? São os pontos fora da curva. Imagine que eu queira fazer, imagine que aqui fosse a APAC querendo fazer um sistema de alerta para enchentes. Aí ela pega os dados de todos os sensores que foram coletados ao longo de centenas exagero, né? Dezenas de anos, de todos os pontos, mas tem muita sujeira nesses dados, porque se for entrada de dados por humano, o humano erra quando entra dado. Por exemplo, é para entrar um dado que vai de 10 a 100, basta ele botar mais um zero que deturpou lá o dado de entrada. Mas a coleta foi com sensores. Sensor erra também. Tudo que é equipamento eletrônico é suscetível a interferência eletromagnética. Basta vir uma onda eletromagnética que pode afetar o dado que ele está capturando. Então, se não for feito o que a gente chama de outlier, é tirar esses pontos fora da curva, e você treinar a IA com aqueles dados, sem a limpeza, pode ser que tenha um dado ali de um dilúvio. Foi um dado errado. Quer dizer, o volume que ela captou de precipitação de chuvas, só num dilúvio você consegue aquilo. Mas não foi retirado. Então, ela só vai dar um alerta se tiver mais chuva do que aquilo. Então, ela nunca vai dar o alerta. Não vai funcionar. Então, mineração de dados é fundamental. Agora, entender isso tudo, vocês podem ter 2 formas de entender. Ou indo verticalizando, que é o estudo técnico, ou indo de forma horizontal. Aí eu recomendo esse livro, Data Science para Negócios, que é para gestores. Ele não foca no tecnicismo, mas ele dá aquela visão que o gestor precisa ter para fazer a gestão orientada a dados. Agora, quem quer se aprofundar,
Aí tem análise preditiva, redes neurais artificiais, computação natural e algoritmos genéticos. Isso aqui é para quem quer verticalizar. Esses livros aqui, Kai-Fu Lee, que eu falei para vocês, Nick Bostrom e Harari, que é muito conhecido como Homo Sapiens, Homo Deus, e esse 21 lições para o século XXI. Não são livros técnicos, são livros bem gostosos de se ler e dá toda essa visão necessária para a quarta revolução industrial. Por fim, eu trago esse livro aqui, que é o Homo Futurus. É o único livro de ficção que tem nessa lista que eu recomendo, desse escritor alemão, Max Fischer, porque todo mundo fica dizendo assim, mas a IA vai substituir o humano. Porque hoje, se a gente botar uma IA para fazer um termo de referência, ela faz. Não faz, né? Essas que a gente tem não faz. Mas quem sabe, as de curto, médio e longo prazo. Provavelmente farão. O detalhe é o seguinte, o grande problema, isso foi um vídeo que eu recomendo a todos assistir, de Ricardo Amorim, o economista Ricardo Amorim, que é a esteira do conhecimento. O problema todo é, por exemplo, um engenheiro que, sei lá, há 20 anos atrás, ele fosse fazer o curso de engenharia, ele ia passar 5 anos lá no bacharelado. Quando ele terminasse o curso dele, ele talvez precisasse fazer uma pós-graduação para se atualizar com os métodos daqui a uns 10 anos. Tudo que ele aprendeu na universidade vai estar vigente durante uns 10 anos. Hoje, qualquer estudante sai da graduação já defasado. Eu não estou nem entrando no mérito do engessamento que existe nas universidades para atualizar o currículo. Mesmo nas privadas, que é mais flexível, ele já sai desatualizado, porque a mudança hoje é muito rápida. A esteira está correndo muito rápida. Quer dizer, para você se manter na mesma posição, você cada vez tem que correr mais rápido. E eu sinto na pele isso, porque eu estou velhinho. Então, por mais que eu goste de estar me atualizando, não tem problema. Bacana. E com isso, eu espero ter contribuído com todos, trazendo um pouco desse... Vocês apliquem mais nas suas atividades dos seus dias. Obrigado. Álvaro, eu acho que foi excelente tu conseguisse prender a atenção do pessoal 1h30. Eu não lhe interrompi. Coisa boa. Então, acho que foi assim, bastante proveitoso. Eu vou abrir rapidamente para perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, mas eu já tenho uma que na verdade não é dúvida, já que eu já assisti sua palestra já em outras ocasiões. Me fala sobre aquela tua experiência de gestão de contratos usando a inteligência artificial, te ajudando na gestão de tantos contratos, né? Nós somos aqui gestores de contrato, né? E cada contrato tem uma particularidade e essas ferramentas ajudam a ser mais assertivo na gestão de contrato. Fala aí rapidamente o que é que tua experiência nisso aí, por favor. Na verdade, a gente nunca tem uma IA só, né? Trazendo os exemplos da Procuradoria. Lá a gente tem um conjunto de IAs, né? A gente tem mais robôs, RPAs, do que IAs. Basicamente, as IAs puxam o desenvolvimento dos RPAs, mas trazendo um dos pontos. Uma das funções da Procuradoria, a Procuradoria ela tem 4 especializadas, né? Que é a consultiva, que é a parte de compliance do governo, tudo que todos os órgãos mandam tem que ir para a PGE, e os procuradores da consultiva analisam aqueles processos para ver se eles seguem o que está definido pelos templates, né? Aí tem a Fazenda, que o foco é a arrecadação, a parte jurídica, quando não é resolvida administrativamente pela Cefaz. Tem o contencioso, que são os procuradores que defendem o Estado, por exemplo, em relação à economicidade, né? Uma pessoa física ou jurídica processou o Estado, eles vão estar lá defendendo para economizar para o Estado. E tem o apoio legislativo e jurídico do governo, que no caso da governadora. Aí, por exemplo, nessa parte de compliance, né? Isso é muito complicado, porque são muitos tipos de processos, cada processo tem sua particularidade, tem sua exigência, né? Que você tem, esse processo tem que ter tal documento anexado, tem que ter tal documento, é uma montanha de documentos. E muitas vezes o procurador, quando ele recebe o processo, aí ele começa a analisar, vamos pegar um exemplo aqui, um processo X que tenha a exigência de 10 artefatos anexados a ele. Aí ele está lendo, aí viu que tinha o primeiro, tinha o segundo, tinha o terceiro,
Aí quando ia para o quarto, ele disse, ele não anexou a esse processo, esse documento obrigatório. Aí ele nem continua, ele já devolve lá para o órgão de origem. Aí o pessoal corrige e manda. Aí quando ele recebe de volta, claro, o procurador é perfil, né? Tem procurador que iria olhar para ver se estava faltando mais alguma coisa, mas tem um que, pelo volume de trabalho, já devolvia. Aí quando voltava, ele analisava o quarto, analisava o quinto, aí, eita, tá faltando o sexto. Aí devolvia. Aí ficava esse bate e volta. Bom, isso é um trabalho que uma IA pode fazer muito bem, é analisar se o documento está com todos os anexos que o template exige. Então, a gente tem uma IA que, quando chega o processo, a IA analisa, tem um template que já foi definido pelos procuradores. Ela só tem que ver se naquele conjunto de papel, aqueles artefatos digitais, tem aqueles documentos. Se não tiver, ela já gera um retorno automático. Nem vai para o procurador. Ele nem toma conhecimento disso. Aí já chega no ordem de origem, a pessoa tem que providenciar o que está faltando, e normalmente só vai providenciar uma vez, porque não vai ser o bate e volta, porque tem 10. Ele faltou botar 4, ele já, obviamente, vai preencher os 4 que estavam faltando para mandar, e aí, obviamente, se vai faltando nada, dando ok, encaminha para o procurador. Aí, quando o procurador começa a analisar, obviamente, pode ter alguma cota de algum outro motivo, mas não pela falta do atendimento ao template. Então, isso diminuiu muito o bate e volta. Só isso já é um ganho. Outro ganho, que é o procurador não ter aquele gasto de começar a se concentrar num trabalho e, de repente, opa, não posso avançar porque sem esse documento eu não tenho como dar meu parecer. Então, isso vai quebrando também o raciocínio do procurador naquele trabalho. Então, só isso já é uma grande vantagem, você ter um IA aqui, porque, obviamente, aqui vocês também têm N contratos, N processos, melhor dizendo, que têm suas exigências de outros anexos, que para serem efetivamente validados, uma IA ajudaria bastante. Obrigado, Olga. Está aberto a perguntas. Primeiramente, quero parabenizar pela palestra. Muito obrigado. Eu sou completamente apaixonada pela inovação. Heitor sabe, eu apoio sempre todas as ideias ousadas dele e estou aqui sempre muito aberta para isso. Mas eu fiquei com uma dúvida sobre o procedimento que tu falou lá no começo da PGE. Tu disseste que consegue fazer um crivo de um determinado procedimento e ele não vai para o procurador. A LIA. E aí, quem é que decide? Porque na prática é a IA quem tá fazendo a análise, mas em tese é sugestiva, né? Quem é que faz no final, quem é que diz se isso não funciona ou isso funciona? Perfeito. A LIA é o exemplo que a gente tem hoje. Eu queria ser provocado para falar da LIA, porque a LIA é nosso xodó lá da PGE. E antes de explicar, assim, aqui eu posso dizer que a JUSEP está muito bem servida com 2 AGTICs de peso, que é Heitor e Romero. Não é porque a gente é pesado, não, né? Não é porque a gente é pesado. Não, isso é só um mero detalhe. Não, mas é verdade, isso é muito verdade. Mas a LIA, vou explicar a evolução da LIA, né? A LIA, como é que ela surgiu? Assim, basicamente, esse núcleo tinha uma quantidade X de procuradores que tinham outros núcleos que estavam precisando de mais procuradores e diziam, olha, o NSD é importante, mas assim, ele não arrecada tanto quanto a saúde, o núcleo da saúde, não é tão prioritário, e para cada coordenador de núcleo, todo o seu núcleo é prioritário. Aí diz, mas aqui é prioritário também, não tem como liberar não. Aí, Álvaro, vamos fazer um IA para a gente poder equacionar esse problema? Bora. As regras estavam na cabeça dos procuradores, né? Então, eles sabiam as regras. Então, essa IA que eu chamo IA dedutiva. É uma IA baseada em regras. Então, a gente criou um modelo chamado Tree Decision, que é um modelo de árvore baseado em decisão, que ela foi montada com as regras dos procuradores. Aí tem o treinamento de máquina, que é o processo que a gente chama de... A gente usa o CRISP-DM, né? Que a gente primeiro entende o negócio, depois a gente vai ver os dados, depois a gente limpa os dados, seleciona e limpa os dados e faz uma competição de modelos e depois escolhe o modelo e coloca em produção. Só que até essa fase, a IA ela erra muito, até ela aprender com as regras. E uma das métricas, que é só a mais conhecida, mais simples de entender, é a acurácia, que é assim, aquela
se você disse que é de 70%, ela está acertando 70% e errando 30%. Foi quando ela chegou perto de 70%, aí o procurador da época, que era Luiz Guerra, que era o coordenador, disse, vamos botar em produção. E aí ela, obviamente, ela erra, ainda ela erra, mas só que está com a acurácia melhor. Porque com o passar do tempo ela vai aprendendo mais, porque a gente vai treinando com os erros. Quando ela diz, ó, isso aqui é irrelevante, ela vai para um núcleo que tem uma servidora que é muito especializada nisso, e ela olha e diz, ó, ela errou, que caiu naqueles 30% do erro. Ela disse que era irrelevante, mas é relevante. Aí isso vai para a gente, entra na nossa base de treinamento, a gente treina de novo para ela aprender e não errar mais para aquele tipo de processo. Da mesma forma acontece, dos 70% que ela disse que é, do que ela disse que é relevante, que vai para o procurador, aí o procurador já entra para fazer a análise crítica, porque ele sabe que já foi triado para um IA, mas aí no andar da carruagem, opa, ela errou, isso aqui não é relevante. Aí também vai para a gente, para que a gente bote na base de treinamento. O que aconteceu é que essa é a LIA 1.0 que eu falei aqui para vocês. Ela é LIA porque foi uma homenagem à LIA de Itamaracá. Os procuradores homenageiam todas as IAs com figuras. A gente tem um Capiba, e assim vai. Tem uma forma de homenagear as personalidades de Pernambuco. Aí, chegou um ponto que a acurácia dela estava em 75%, arredondando para 75%. E a gente não conseguia evoluir mais. Por quê? Porque os procuradores do núcleo não conseguiam mais visualizar regras que pudessem fazer com que ela tivesse uma acurácia melhor. Os erros iam acontecendo ao longo do andar da carruagem. Aí a gente disse assim, olha, para resolver isso a gente tem que mudar o modelo. A gente tem que sair do modelo baseado em regras e temos que ir para o modelo baseado em dados. E aí a gente gastou aí um bom tempo para fazer o treinamento da IA baseado nos documentos, nos dados. Aí saiu a LIA 2.0. E é aquela LIA que a gente tem hoje, que está com a acurácia acima de 75%. E a gente está já no desenvolvimento da LIA 3.0. Qual é a evolução da LIA 3.0? Todo mundo aqui sabe o que é o OCR, né, que é o reconhecedor óptico de caracteres. Os PDFs muitas vezes são imagens. A gente tem que passar o OCR para virar texto, para poder, desse texto, a IA poder entender. Mas as IAs já conseguem ler as imagens. Existe uma rede neural que lê direto a imagem do textual da imagem, que a gente chama de Convolutional Neural Network. A gente está indo para esse tipo de rede neural. Por quê? Porque os OCRs, a gente usa um OCR gratuito, que é o Tesseract, que é da Google. Tudo que é gratuito é bom porque é gratuito, né? É open source. Mas sempre tem o seu fator limitador. E aí a gente fez a aquisição de um OCR pago, que é o FlexCaptor, que é um dos melhores, né? Mas como é pago, você estima a quantidade e acaba que às vezes essa estimativa não é muito assertiva. Por quê? Porque ao longo do ano, às vezes os procuradores aumentam a quantidade de tipos de processos que a IA vai lidar. E aí extrapola aquele limite. E outra, às vezes o documento é muito simples, tá? Ele está sendo usado um OCR muito poderoso para algo muito simples. Então, o que a gente fez lá? Se a gente roda primeiro com o Tesseract. Se o Tesseract conseguiu reconhecer toda a imagem para texto, tranquilo. Se ele não reconheceu, deu muito erro, aí a gente faz um direcionamento para a API do FlexCaptor, que normalmente ele resolve. Normalmente. Ele também erra. Porque tem documento que tem escrita dentro do documento. A pessoa faz anotação no documento. Tem documento que tem, por exemplo, uma nota fiscal que foi digitalizada e anexada, e assim, o cara botou a nota fiscal assim, atravessada. Tem documento que é muito antigo, o papel já estava amarelado quando foi digitalizado, quer dizer, estão muitas dificuldades. Aí existem redes neurais que já resolvem isso, já conseguem reconhecer o manuscrito. Aí a gente está indo para essa versão 3 que usa esse tipo de rede neural. Aí qual é a vantagem? É que ela já vai fazer essa leitura direto da imagem. A gente não vai precisar passar o OCR. Então a gente vai fazer uma economia grande de tempo no processo.
essa vai ser a linha 3.0 que a gente está trabalhando, e por isso que a gente está fazendo a aquisição das GPUs, porque ela é muito mais, ela exige mais hardware para fazer isso. Bom, Álvaro, eu vou precisar sair, então eu queria primeiramente fazer um registro e, obviamente, um agradecimento, né? Eu que não sou ainda muito tecnológico, não estou no nível do Heitor, nem do Romero, né? Assim, é muito interessante ouvir o que você trouxe para nós aqui hoje, né? A história da IA, né? Começando lá em 1942, né? No estudo da sinapse, é algo que a gente nem imagina que teve todo esse processo para chegar onde a gente já está conseguindo experimentar hoje, né? Muito interessante o que você traz. Eu acho que todos nós aqui no dia a dia a gente vive muitas dúvidas em relação à aplicação dessa ferramenta na nossa atividade cotidiana, pessoal, né? E ainda mais quando a gente traz para o ambiente do trabalho, como é que a gente pode fazer o melhor uso, né, dessa ferramenta. Eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui nessa casa, porque eu já encontrei um ambiente muito bem estruturado do ponto de vista da tecnologia, né, da eficiência. A JUSEP ela é reconhecida nacionalmente hoje pela posição, né, pela ranqueamento que ela já está hoje ocupando na 4ª posição nacional. Então é algo que já me deixou bastante alegre e animado com essa situação atual da JUSEP. Mas é claro que, vendo tudo isso que você trouxe aqui para nós, Álvaro, e já tendo a oportunidade de conversar com tanta gente aqui após a minha chegada, eu compreendo claramente, né, Heitor, que a gente pode melhorar ainda mais a nossa performance, né, trazer a aplicação da IA para o cotidiano aqui de todos, aqui dentro da junta, né, fazer o melhor uso possível dessas ferramentas e a gente começar a buscar subir ao pódio, né, no ranqueamento nacional, porque a gente ainda não está no pódio, estamos já chegando nele, né? Uhum. O pódio é a partir do 3º lugar, a gente está no 4. Não, mas tem que ser primeiro. Vamos subir no pódio e, obviamente, buscar a medalha de ouro. Então, assim, eu queria realmente agradecer a sua visita aqui, a sua palestra. Foi enriquecedora, né? Acho que cada um de nós aqui conseguiu pegar um pouco mais de informação e até para aqueles que têm uma certa resistência, eventualmente, ou até um certo receio, que de alguma maneira a gente fica um pouco assustado com as possibilidades de uso, né, da inteligência artificial nesse mundo que a gente vive tão louco, polarizado, cheio de fake news, né? Enfim. Então, claro que alguma coisa disso tudo nos assusta, mas ao mesmo tempo é muito interessante a gente conseguir entender um pouco que é um mundo extraordinário que a gente tem para explorar a partir daí. Então, eu queria realmente lhe agradecer por esse momento. Eu acho que todos aqui puderam aprender um pouco mais sobre isso, né? E dizer a todos que eu vou precisar realmente me retirar, mas queria que todos sintam-se abraçados por mim e pedir que, quando for necessário, Heitor, a gente convide novamente o nosso Álvaro para voltar aqui para conversar conosco. Será um prazer. E, no particular, eu queria lhe fazer um pedido, você conversar com o técnico do meu time para ver se a gente consegue montar lá, escalar a melhor seleção para a gente subir para a série B, que é o nosso NASP. Estou à disposição. Vou fazer isso.